meu agressor foi o meu pai. E, segundo ele, se eu contasse pra alguém de qualquer agressão que eu sofri com ele, ele ia me bater até eu morrer. Eu vivi um relacionamento abusivo e eu ouvi do meu ex-namorado que se eu terminasse com ele, ele iria me matar. Eu sofri um relacionamento abusivo e uma vez eu me recusei a transar com ele sem camisinha e ele ameaçou me matar. Vivi um relacionamento abusivo e já ouvi do meu ex-namorado que se eu fizesse algo que ele não concordasse, ele acabaria com a minha vida. Eu poderia virar estatística. Feminicídio é o assassinato de uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher. Se realmente ele que fez isso, enfim, muito complicado. Você está lidando com, na verdade, vai ser a palavra dela contra um laudo do Instituto Médico Legal. Ele jogou ou não a mulher do quarto andar de um prédio, hein? E trazem detalhes importantes sobre a vida do casal, que podem ajudar agora a esclarecer o que, de fato, ocorreu naquela noite. Conta que foi atacada porque o ex-companheiro suspeitava de traição. Ei, Lindenberg. Oi. Você conseguiu descansar? Parece que você cochilou. Eu tô mal bem, eu tô inteirão, tô dormindo de boa. Não é fácil fazer um jornalismo tão combativo quanto esse. A mídia educa a massa, de uma determinada forma. Ela influencia a massa. E a mídia, o que ela faz? Ela forma opinião das pessoas. Você lê uma matéria porque não existe. Tipo, ok, tem matérias que são mais imparciais, mas a maioria, ela tá dando uma opinião ali. É um reflexo dessa sociedade machista, né? É absurdo esse tipo de reportagem. Então você também, esse jornalismo blasé, não é, de que é qualificado, não dá nome. E esse jornalismo sensacionalista, é você achar o caminho certo para você sensibilizar as pessoas na medida certa. Todo ser é político. Nós somos seres políticos, então a gente pensa, todas as nossas ações diárias são guiadas politicamente, pelos nossos valores, por tudo que a gente acredita. Então, com certeza, aquele jornalista, aquele redator, aquela pessoa que está construindo aquela pauta naquele momento, ela está inserindo ali um juízo de valor. A responsabilidade social de um repórter, de um jornalista, é muito grande, porque tem que saber que reflete de uma forma muito impactante na sociedade. É desesperador, na verdade, porque você está incentivando novos agressores, novos criminosos a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque quando aparecer na mídia, é normal. O tema pede respeito, pede investigação, pede justiça, e eu acho que é isso que quando o jornalista noticia, ele quer ajudar no caso, noticiar. Porque do jeito que está aqui, realmente pode funcionar até para, por exemplo, aumentar a violência contra a mulher, porque a gente não sabe quem está assistindo, o que passa na cabeça dessas pessoas. Então, é uma notícia que foi feita realmente sem um cuidado. É a falta de informação que ainda existe e quanto de conteúdo pode ser passado que ainda não foi. A mídia perde a oportunidade de discutir o que está por trás desses crimes contra as mulheres. A gente vê que, na verdade, a notícia é dada como se fosse realmente um espetáculo, né? Teve aniversário da Lei Maria da Penha, né? Então a gente fez uma reportagem especial sobre a lei, né? Entrevistei de novo a Maria da Penha. Então a gente faz, só que eu vou te falar uma coisa, não tem 1/10 da repercussão disso. As pessoas gostam de ver isso. Então eu tô com medo também. Não, Lindenberg, olha, não fica com medo. Até onde a gente vai pela audiência, né? Até onde o público responde ou não responde, o que é importante. Porque a mídia, se ela for bem usada, ela muda o mundo, cara. Você tem um alcance, tipo, você conseguir transmitir uma mensagem importante, um vasto alcance, isso é maravilhoso. E aí entra o papel da mídia, da imprensa, e informar essas mulheres sobre os seus direitos que estão na Lei Maria da Penha, sobre a importância de ter a lei do feminicídio. É uma lei que está aí, falando onde essa mulher deve buscar ajuda, quais são os sinais dessa violência, como que ela pode ser identificada, porque essas mulheres às vezes não sabem que elas são vítimas de violência, elas não têm consciência de que elas estão sofrendo. Então a imprensa tem esse papel de informar os abusos, sobre onde buscar essa mulher, buscar ajuda. Quando aconteceu o caso Eloá, eu acho que foi um dos casos assim mais emblemáticos daqueles anos. A gente não esperava um sequestro durar tanto tempo, sabe? Foram mais de quase 100 horas, né? Assim. É repórter? Isso, filho. A gente tá querendo saber se tá tudo bem com você. Nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tá tudo bem com você, filho?
Aí ele que não é um profissional de segurança pública, querendo articular uma questão com um refém, olha só a gravidade, a falta de responsabilidade dele. Nesse caso, realmente foi o momento que colocaram o Lidberg, que era o sequestrador, no ar. Isso passou de qualquer limite de ética, de respeito. Acaba que reflete o quê? A incentivar que outros também façam isso. Esse tipo de reportagem é o pior possível, é a mais sensacionalista, é a que só prejudica. Vocês lembram que na semana passada os advogados de defesa falavam muito que o Luiz Felipe era um cara sempre muito familiar e que na verdade ele só fugiu porque estava transtornado. Ele ficou com bastante transtorno quando viu a mulher morta, mas que ele não tinha envolvimento nenhum. Quando você pega isso e coloca, insiste, repetindo as mesmas imagens, voltando, comentando, destacando, colocando em quadro a quadro para você mostrar aquilo que na verdade você não podia mostrar porque não seria ético. Aí voltando, falando agora do caso da Tatiana, você tem todo aquele suplício daquela mulher, né, toda aquela situação, esse agressor cruel que está ali limpando a cena do crime, que está saindo, evadindo do local, que a princípio você não tem uma imagem dele atirando o corpo dela, mas toda aquela situação, quer dizer, tem toda uma história ali que aconteceu dentro daquele apartamento que ninguém conta. Mas ao mesmo tempo você tem fotos que amenizam a situação. Fotos de um belo casal, com um belo cachorro, uma bela paisagem, um belo rapaz. Infelizmente são os poucos recursos de hoje em dia, né? As pessoas vão direto no Facebook da pessoa e pegam as fotos, para ilustrar da maneira mais rápida possível. Mas infelizmente acaba pegando, porque ninguém é feio na internet, né? Aí pega fotos lindas, o cara posando e tal. E é um recurso de agilidade que é bem ruim. Agora, como a gente faz isso? E com respeito, porque também mostrar uma foto, mesmo que seja distorcida, de um corpo caindo, lembrando que essa mulher tem família. E que nós mulheres também, quando vemos uma cena como aquela, nos machuca também. A lei do feminicídio, ela vem para atender uma dívida histórica com mulheres, de total apagamento da morte dessas mulheres dentro dos seus lares, dentro dos seus ambientes de trabalho, né, que nunca foi parado para se pensar que aquilo ali poderia estar sendo muito mais do que apenas uma briga, mas poderia estar sendo motivado por uma questão de gênero. Existe um índice alto de desigualdade de gênero, um machismo muito forte, onde o homem é o dominador daquela relação. O feminicídio ele é muito complexo e eu acho que falta um entendimento da sociedade, muito da polícia também, que não sabe identificar quando faz o registro, por exemplo, de ocorrência que aquilo foi um feminicídio. Isso prejudica na coleta de dados futuramente. E também por parte da imprensa, que às vezes também não sabe que o que ela está noticiando é ou não é um feminicídio, né? A lei do feminicídio é uma lei nova, é uma lei de 2015, tem 3 anos. A lei do feminicídio, obviamente, ainda precisa ser mais divulgada, até mesmo pela imprensa. A gente vê uma certa dificuldade, né, do jornalista e da jornalista de mencionar o termo feminicídio. Quando a gente fala da violência extrema, do homicídio e da tentativa de homicídio, a gente só no ano passado foram 381 mulheres vítimas de homicídio no Rio de Janeiro, mais de uma mulher por dia. E dessas, 68 mulheres foram vítimas de feminicídio, foram vítimas dos seus companheiros, ex-companheiros, familiares, morreram pelo fato de ser mulheres. A gente tem aí um índice alto de mortes de mulheres. Essas mulheres, a especificidade é que essas mulheres morrem mais no contexto doméstico e familiar. Até antes da lei do feminicídio, se você buscasse dados estatísticos em relação à morte de mulher, você vai ter uma série de dificuldades. E se não tem estatísticas, você não pode promover e nem criar políticas públicas para combater esse crime contra a mulher. A gente recebe o número de crimes através do ISP. Quando a gente produz esses dados, quando o Rio de Janeiro, desde 2005, e se esforça todos os anos para sempre agregar novas informações, para trazer outros atores para essa discussão, na verdade o que a gente espera é, primeiro, dar visibilidade, que essas informações sejam utilizadas pela sociedade, pela mídia de forma responsável e principalmente pelos gestores, para que eles consigam fazer políticas públicas direcionadas para esse público. Então, assim, não posso dizer
que o dossiê fez isso, mas a divulgação e o tratamento sério das estatísticas, lógico que vão influenciar na produção de legislação mais adequada. A gente sabe que o Brasil é o 5º país em morte de mulheres. E é muito importante que a mídia seja uma mídia inclusiva, que seja uma mídia que informe as mulheres sobre os seus direitos, que numa reportagem como essa seja realmente de utilidade pública e não apenas para noticiar o fato criminoso. Dizer dados, estatísticas, por exemplo, dizer como se pode evitar essa morte, né? O que a mulher pode fazer, ou relatar, por exemplo, o histórico de violência que eventualmente essa mulher sofreu, né? Se ela tinha tido a oportunidade de ter acesso à justiça e o que essa mulher deve fazer para denunciar essa violência. Se ela estiver passando por um processo, ainda que a violência não seja física, seja violência psicológica, que também atinge muito as mulheres, e muitas mulheres não sabem como noticiar, nem sabem que é crime, por exemplo, as humilhações, os xingamentos, porque o feminicídio, ele geralmente é um contínuo de terror, ele é um processo que essa mulher vem sendo submetida. Isso naturaliza o comportamento. A gente acha que não? Balela achar que não, velho. Banaliza, a gente começa a achar normal. Porque você começa a ver no filme, daqui a pouco você vê na rua, você fala, eu vi aquilo no filme assim. Sabe? E esse é um trabalho de naturalização desse tipo de coisa. Ser um homem extremamente abusivo, né? Porque aprendeu dessa forma. Para você ver como é que essa questão do machismo, ela ainda é muito latente na nossa sociedade. Todas as mulheres, da bebezinha até a última velhinha lá dos 100, 105 anos, todas nós estamos expostas a tudo de ruim que o machismo proporciona. Todas nós estamos. Não salva nenhuma. A gente está falando daquele homem que... Qual é o gatilho desse sujeito no feminicídio? Ele saber que ele não vai ter mais essa mulher. A Tatiana é tratada como um objeto, que ele bate com ela pra lá, pra cá, não é isso? Quando a gente vê a situação da Eloá, o menino lá, que a gente não tinha uma lei de feminicídio naquela época, mas ele é o senhor da situação dela. Mostra-se de um homem também que tem a mulher como posse, né? Mas somente como posse, não como posse do ciúme, né? Que leva ele a fazer algo, mas sim que ela é o meu objeto e eu posso fazer o que eu quiser com ela. Uma posição de coitado, ele não sabia o que estava fazendo, ele era muito jovem, né? E a vítima tinha só 15 anos. A gente viu em algum momento algumas pessoas divulgando algumas fotos da Eloá insinuando que ela não era aquela menina de 15 anos e não sei o quê. Por quê? Desqualificar a vítima. E aí, dependendo da forma como sai a reportagem, ele é que é o coitadinho. O grande problema é esse. É quando a gente inverte a situação, passa que o agressor é o bonzinho, é o coitadinho, e a vítima é que é a culpada. Existe um ciclo de violência contra a mulher que os especialistas conhecem. Então, quando a gente está dizendo isso, a gente já está julgando essa mulher, já está fazendo um julgamento dela, dizendo que ela teve escolha. Nem sempre essa mulher tem escolha. Muitas vezes a mulher não vai embora de casa porque ela tem 2 filhos ou 3 e não tem pra onde ir. E muitas vezes o que esses relacionamentos abusivos fazem é que essa mulher não tem recurso financeiro, né? Assim ela se torna realmente vítima do marido abusador. Ela não tem como se livrar daquela situação. Porque a vítima, muitas das vezes, ela é julgada e condenada pela sociedade. Do tipo, mas ela apanhava há 20 anos e nunca reclamou? Várias situações fazem com que uma mulher não registre desde a inexistência de um órgão, dela não saber, por mais que hoje a gente tenha, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, já fizeram pesquisas e 99% da população, homens e mulheres, conhecem a Lei Maria da Penha, mas será que conhecem de fato? Eu sei que a Lei Maria da Penha, eu sei que se um homem agredir uma mulher, ele pode ser preso. Mas será que ela sabe quais são os caminhos que ela precisa percorrer? Será que ela sabe como é que ela faz? Será que tudo eu vou resolver na delegacia? Será que eu não posso primeiro procurar um centro de referência? Em que pese não tenha uma delegacia especializada, você vai encontrar um policial capacitado para te atender. Aí chega um homem grosseiro para te atender, eu já vi. O cara pergunta, por que você não denunciou antes? Se a menina nem tinha sentado ainda. Por que tu não veio antes? Onde ela vai ser bem tratada, onde vão entender o problema dela e não vão culpabilizá-la. Os caras acham, eu acho muito engraçado isso, que eles acham que a gente denuncia por qualquer coisa. A qualquer coisinha. Não, cara. A gente é tratada tão mal dentro de uma delegacia que pra chegar lá, velho, tipo, pra gente chegar e falar assim, não, cara, eu vou me submeter a isso, eu vou me expor a isso, é porque o bagulho tá doido. Então, assim, você
não vai conseguir ter mulher em todo o plantão de toda a delegacia, nem de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Às vezes não tem mulher para te atender na delegacia das mulheres. Eu acho isso inadmissível. Eu acho que ali, dentro daquele ambiente, só tinha que ter mulher. Mas o que a gente faz com isso? A gente tem que transformar isso em luta, a gente tem que transformar isso em resistência e não nos abatermos. Não deixar que... Porque, na verdade, essa violência quer destruir a mulher, quer acabar com a autoestima dela, com a coragem dela, com a vontade dela de vencer. E eu devo dizer o seguinte, que quanto mais as mulheres... e a violência é uma resposta ao empoderamento feminino, e a gente tem que estar atento para isso. No Brasil, é importante sinalizar que as mulheres que sofrem muitas vezes têm medo e vergonha de denunciar. Daí a importância dessa lei. Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente se resultar em assassinato. Quando uma mulher morre desse jeito, todas as mulheres morrem um pouco também. Ninguém e nenhuma mulher pode sofrer com a violência. Quando ela fala, não, eu não vou na delegacia porque eu tenho medo dele me matar. Se ela não for na delegacia, se ela não registrar a ocorrência, se ela não pedir a medida de proteção, aí sim é que ele vai matá-la.